Oi pessoal, tudo bom? Para quem não me conhece, meu nome é Sara. Eu sou aqui do Retiro de Itaparica. A gente resolveu fazer esse vídeo para vocês por causa da quantidade de pessoas que têm entrado em contato conosco para saber como é que nós estamos atravessando aqui no Retiro essa situação da pandemia, como é que a gente está em particular. Então são muitas mensagens carinhosas que estão chegando, daí a gente resolveu resumir nesse vídeo. Essa situação, ela não atinge só aqui o Retiro de Itaparica, né? Ela atinge todos os grupos, centros, círculos de meditação da Self no Brasil. Então, eu vou pedir para o Ricardo falar um pouquinho sobre a Self no Brasil, para dar assim, para quem não conhece, para quem está conhecendo a Self agora, né, o que está se passando em termos de Brasil hoje. Boa tarde, pessoal, Pronam. Como a maioria de vocês sabe, nosso mestre deixou o corpo em 1952. E já no final da década de 50, os primeiros grupos começaram a aparecer no Brasil. Inicialmente no Rio, em Salvador e em São Paulo, que hoje exatamente são os 3 centros de meditação que o Brasil tem. A partir daí, as décadas foram se passando e a gente sabe que fora dos Estados Unidos e da Índia, o Brasil é o país onde a obra do mestre Yogananda cresce com maior velocidade. Então hoje, mais de 6 décadas depois, a gente tem grupos, centros, retiros, círculos de meditação da SRF praticamente em todas as capitais do Brasil e em muitos estados até círculos e grupos em cidades do interior. Por exemplo, aqui na Bahia, além do centro de Salvador, nós temos um grupo em Conquista, em Vitória da Conquista, em Itabuna, e o nosso caçulinha, né, o Círculo de Meditação em Feira de Santana, que é a 2ª maior cidade do estado. E cada um de nós que frequenta esses grupos sente o tremendo oásis de paz, de harmonia, de inspiração que eles são para nós. Apesar da gente passar só algumas horas por semana nesses oásis de tranquilidade e paz, é uma situação que nos inspira, que nos recarrega a voltar para as nossas atividades no mundo, para a rotina, para a batalha do dia a dia. Vejam que tem muitos países que só tem alguns grupos de meditação. O Brasil tem dezenas deles. E uma coisa que foi tornando o Brasil ainda mais especial nesse aspecto, começou a acontecer entre 2006 e 2009. 4 grupos de discípulos do mestre em estados diferentes, praticamente ao mesmo tempo, começaram a ter o mesmo sentimento. Ora, se algumas horas por semana nos grupos da Self nos inspiram tanto, como seria maravilhoso se a gente pudesse passar vários dias juntos, meditando, desfrutando da companhia um do outro, estudando juntos os ensinamentos do Guru. E percebam, muitos desses 4 grupos em 4 estados diferentes nem se conheciam. E assim, a partir de 2006, com enorme energia e vitalidade, 4 retiros surgiram no Brasil. Cada um mais lindo que o outro, cada um num lugar bastante único, cada um no lugar que lembra um pouco os ashrams que o próprio mestre construiu. O primeiro deles, um belíssimo retiro em Armação, em Santa Catarina, na Praia da Penha. Uma situação à beira do mar que lembra, por exemplo, muito o retiro de Encinitas, na Califórnia. Logo em seguida,
o belíssimo Retiro de Itamonte, no alto das Montanhas Mineiras, um lugar lindíssimo também, e que por ser no alto de uma montanha lembra muito a nossa sede central em Mount Washington. Logo em seguida surgiu o Retiro de Valença aqui na Bahia, que fica praticamente na mesma latitude que Ranchi, na Índia, e no mesmo tipo de cenário. O Retiro de Valença fica numa das últimas reservas primárias da belíssima Mata Atlântica brasileira. E finalmente o belo Retiro de Brasília, no Planalto Central do Brasil. Percebam que todos esses retiros surgiram e foram construídos por iniciativa dos próprios devotos, praticamente de forma simultânea. E também que poucos países, se não nenhum país, tem um retiro sequer. Enquanto isso, o Brasil tem 4 belos retiros. Eu me lembro de uma visita monástica onde alguém preparou um show de slides exatamente sobre os vários retiros e grupos do Brasil para mostrar para os monásticos, para eles verem o tamanho da obra do mestre no nosso país. E o poder daqueles slides, aquelas fotos que iam passando do Amazonas até o Rio Grande do Sul, grupo atrás de grupo, retiro atrás de retiro, foi construindo uma vibração tão poderosa em todos que estavam ali, que eu me lembro que o irmão Anilananda, que estava conduzindo a visita monástica, ele é uma pessoa, para quem o conhece, super reservada, ele é extremamente delicado. Ele abriu os braços no meio do salão, levantou a cabeça para cima e bradou com todo o pulmão: mestre, mestre, o que é que você está fazendo no Brasil? Eu tive o privilégio de estar bem pertinho dele quando ele falou isso. E testemunhar assim de camarote essa tremenda reação, dele à obra do mestre no Brasil. Mas você acha que parou por aí? De jeito nenhum. Em 2019, não satisfeito em ter 4 retiros, quando a maioria dos 200 países onde a Selfie está não tem nenhum, a Bahia inaugurou seu 2º retiro, que é o Retiro de Itaparica, onde nós estamos aqui, nessa belíssima ilha de Itaparica. Vocês estão vendo aqui atrás da gente a Baía de Todos os Santos. E logo em seguida, o 6º retiro em Santa Felicidade, no interior de Minas. Então o Brasil já vai para 6 retiros. Então vejam a pujança, a força, a vitalidade da obra do mestre no nosso país. Muita coisa foi construída aqui de forma voluntária, de forma amorosa, de forma natural, por nós brasileiros, devotos do mestre. Só que a partir de março, Sarinha? Uma coisa muito especial começou a acontecer, não é verdade? A partir de março, a gente foi quando a pandemia explodiu realmente, E a gente teve toda essa situação de paralisar tudo. Então tudo foi fechado, no Brasil inteiro praticamente, eu não sei de lugar nenhum que pôde funcionar, E o que acontece? Nesse meio tempo, as reuniões não acontecem, os grupos não se reúnem, mas as contas chegam. Então a gente tem conta de energia, a gente tem conta de água, a gente tem conta de internet, tem... O que mais? A gente tem tanta conta. Gás, telefone. Conta de gás, telefone, manutenção, gente. Manutenção não para, especialmente nos retiros em particular, que estão à beira-mar, como aqui, Armação.
Se a gente deixar fechado, tudo mofa. Então, assim, a limpeza acontece como se os devotos estivessem vindo. Então, a gente tem despesa grande com manutenção. Às vezes a própria natureza, como a gente teve essa temporada de chuvas fortes agora, né, faz a gente ter manutenções extras que a gente nem esperava. E isso não se resume só aqui, isso se resume a todos os grupos de retiros, como eu falei. E a gente tem os funcionários, que são as pessoas, né, que não, muitas vezes não são devotos, que trabalham para os grupos, trabalham para os retiros, há anos inclusive, tem gente que está, desde que começou um grupo, um retiro, né, e servem na vigilância, servem na limpeza, servem manutenção, internet, né, então assim, tem muita gente servindo e muita gente contratada e que assim, parte o coração da gente pensar na possibilidade de os grupos, centros, retiros terem que começar a demitir essas pessoas por não ter de onde tirar fundos para poder se manter. Né? Então, a gente tenta manter a estrutura, mas como é que a gente vai funcionar sem os funcionários que ajudam a gente? Né? Nós somos muitos. E nós somos muitos, né? A SELF no Brasil é muito grande. Então, se de repente os devotos espalhados pelo Brasil inteiro puderem ajudar, cada um com um pouquinho, cada grupo de onde você mora, retiro de onde você está perto, vocês ajudam a gente que está servindo diretamente a manter a obra do Mestre no país intacta, né? Sem que ela sofra, sem que ela tenha que ser diminuída por alguma razão ou perca colaboradores que ajudam com tanto amor e carinho a obra, né, Cado? Pois é, nós somos muitos e nós somos fortes. Então, se cada um fizer um pouquinho, não fica pesado para ninguém. E a gente queria concluir com duas histórias do nosso amado Gurudev, que são extremamente inspiradoras nesse aspecto. Uma delas que eu me lembro é uma história que no final da vida do mestre, ele estava assumindo em seu corpo muito do karma de seus principais discípulos. E ele estava com muita dificuldade de andar, com muitas dores, e ele queria descer uma escadaria lá no templo de Hollywood. Mas as pessoas que estavam com ele, os monásticos, perceberam que seria muito sacrificado para ele descer aquela escadaria. Então eles tiveram a ideia de pegar uma cadeira, falaram, mestre, senta aqui. E cada um segurou num pé da cadeira e eles começaram a carregar o mestre escada abaixo. E num certo ponto o mestre falou para eles, com aquele jeito amoroso, né, que cativa todos nós, vocês carregam o meu corpo e depois eu carrego o seu espírito. O mestre estava sendo extremamente profundo e simbólico nessa afirmação. Porque a gente sabe que muito mais do que o corpo físico dele, ele prezava a obra dele, a obra mundial que ele prometeu construir a seus gurus. O outro evento é quando um dos devotos fez algum serviço para a obra dele, o mestre ficava extremamente grato quando isso acontecia. E o mestre virou-se para a pessoa e disse, olha, muito obrigado pela sua gentileza, pela sua generosidade com a minha obra. Só que a pessoa retrucou e disse, não, mestre, não. Somos nós que somos gratos ao Senhor pela sua gentileza, pelo seu amor. E o mestre finalmente encerrou dizendo o seguinte, isso é Deus ajudando Deus. Então, se a gente juntar o tremendo amor e o tremendo espírito dessas duas mensagens do nosso amado Guru, aqui no Retiro de Itaparica tem uma escadaria que desce para a praia, né? Nós estamos aqui a cerca de 15 metros de altura em relação ao mar. Eu tenho certeza que se o mestre estivesse aqui e ele quisesse descer para a praia e tivesse um grupo de devotos dele aqui no Retiro, ia ter briga para cada um segurar uma perninha dessa cadeira.
Então acho que é isso exatamente que a gente tem que fazer hoje. Deus ajudar Deus e cada um fazer a nossa parte como discípulo, de cooperar e manter vivo o corpo do Mestre. O corpo dele e a obra dele aqui no Brasil e em todos os lugares do mundo. Então, muito obrigado a todos vocês por terem nos ouvido. Gratidão por todas as mensagens que chegaram. E as pessoas que, sem nenhuma... É a primeira vez que a gente fala desse assunto em 3 meses, desde que a pandemia começou. E muitas pessoas nos ligaram procurando saber se a gente precisava de algum dinheiro, fazendo suas doações de forma natural, espontânea. E isso é uma coisa muito bonita de ver. Mas se todos nós nos engajarmos nisso, nós somos muitos, nós somos fortes e a gente vai conseguir manter, não só manter, mas eu até desafio, aumentar a obra do Mestre no Brasil, a despeito de todas as dificuldades. Certo, Sarinha? Com certeza. Jai Guru. Jai Guru, pessoal. Jai Guru.